Olá, segundo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma correção. Dessa vez eu vou fazer a semana 3 e 4 do PET volume 7. Se você estiver precisando somente da semana 4, você vai lá nos minutos que eu vou deixar descrito aí na descrição do vídeo e já pula lá para a minutagem onde inicia a semana 4, ok? Então o tema da semana 3 é Construção da Cidadania no Mundo Atual. E aí veio trazer para vocês o PET, né, uma imagem que se refere à Revolução Francesa, a liberdade guiando o povo, que é o nome deste quadro famosérrimo. E aqui nesse meio, ao centro, segurando a bandeira da França, nós temos uma mulher, essa mulher aí conhecida mundialmente como Marie-Anne, ou Marianne, né? Ela teve esse nome porque na época a maioria das mulheres na França chamavam ou Marie ou Anne. Então, para poder fazer a junção dos nomes mais usados da época, eles batizaram ela como Marianne. E por trás desse quadro tem toda aí uma história que eu vou me ater a não contá-la agora porque o nosso tempo é pouco, tá? Mas se você quiser saber mais sobre a Revolução Francesa, tem aí as indicações dos textos e dos vídeos. Mas eu vou dizer um pouquinho para você o que foi a Revolução Francesa. Né, que este nome, a Revolução Francesa, é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular. Hoje chamamos de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. E gostaria de relembrá-los sobre o absolutismo. O absolutismo monárquico, na época, era sobre aquele poder divino dos reis de governar, em que eles, né, eram soberanos da nação, eles mandavam e desmandavam da forma que queriam, e eles tinham poder absolutos, por isso que era absolutismo. E o povo na França, na época, né, estava dividido assim. Primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza e o terceiro estado era o povo, que era uma definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. Mas dentro desse terceiro estado tinha camponeses, burgueses, artesãos, outros trabalhadores livres, enfim, esse terceiro estado abrangia o restante da população todinha. Só ficava separado aí o primeiro estado, que era da igreja, e o segundo estado, que era a nobreza. Porém, tudo recaía sobre o terceiro estado. Os pesados impostos, as obrigações, todos os encargos vinham sobre o terceiro estado. O primeiro e o segundo ficavam ali só recebendo desse terceiro estado, né? Eles não pagavam impostos, né? Eles é que estavam, né? Igual, por exemplo, o rei estava aí, ele era a própria lei, entendeu? Então o povo era muito massacrado nessa época. E a Revolução Francesa veio dar um novo rumo para a sociedade francesa e automaticamente a partir dessa universalização dos direitos sociais e das liberdades, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve uma revolução em todo o mundo. Isso foi muito importante para todas as pessoas do mundo, inclusive na nossa Constituição, ela tem aí trechos, né, dos direitos do homem e do cidadão, né, que preza pela liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens, ok? Nós vamos aqui agora para as correções. Atividade número 1 fala assim: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 26 de agosto de 1789, visava, letra D,
assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova Constituição Francesa. Número 2. Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Não há nenhuma reparação possível para quem renuncia a tudo. Tal renúncia é incompatível com a natureza do homem. Assim, seja qual for o lado por que se considera as coisas, o direito de escravizar é nulo, e não somente porque ilegítimo, mas porque absurdo e sem significação. As palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. O livro Contrato Social, escrito por Rousseau, lançado em 1762, apresenta ideias que confluem com as lutas por liberdade, igualdade e fraternidade, conhecido lema da Revolução Francesa. Com base na citação de Rousseau, o contrato social, assinale a alternativa correta a respeito das relações entre a Revolução Francesa e a prática da escravidão. E a resposta é a letra D. Os posicionamentos dos revolucionários a respeito da escravidão eram relativamente contraditórios. Apesar das preleções de Rousseau, alguns grupos defendiam primeiramente apenas o fim do tráfico negreiro. As lutas pela abolição da escravidão e a independência do Haiti, concretizada apenas em 1804, são representativas dessas contradições. 3. A cidadania expressa um conjunto de direitos que se dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo e de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e a tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. De que maneira a pessoa pode ter impedido seu direito à cidadania política? Letra D. Não tendo garantido os direitos políticos ou meios necessários para uma participação efetiva. Ou seja, como você não consegue exercer sua cidadania? Tem aí uma votação, você é impedido de votar, você está sendo impedido de exercer a sua cidadania, de ter realmente uma participação efetiva nos acontecimentos que envolvem sua cidade, seu estado ou seu país. 4. No dia 5 de outubro do ano de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. E sua promulgação marcou o estado de redemocratização do Brasil. Analisando a charge abaixo de Miguel Paiva sobre a Constituição brasileira, considera-se que, vamos fazer uma breve análise aí da charge. Você pode ver que tem um casal com 2 filhos, sentados aí no meio-fio, dá para você perceber que é um meio-fio. Tem latinha jogada ao chão e tudo. E aí o pai lê: todo brasileiro tem direito à moradia. Nitidamente esses daí não têm uma moradia, né? E aí a mãe vai e responde: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, né? Ou seja, era como se estivessem lendo um conto de fadas, que era muito bonito no papel, mas que na realidade não estava funcionando. Mas o que vem a ser a resposta? Letra B. A Constituição de 1988 representou sem dúvida um grande avanço na política brasileira. Contudo, ainda existe uma enorme distância entre o que diz a lei e o que grande parte da população realmente vive na prática. Então é isso, nós chegamos aqui ao fim da semana 3. Nós vamos começar agora com a semana 4. Nós vamos aí para os movimentos, né? Movimento ambientalista e o movimento negro no Brasil. E esta aí é a semana 4 do PET, volume 7. Da mesma forma que a anterior, essa daí também vai trazer alguns textos para você ler, né, e ficar mais por dentro do assunto. Mas nós vamos agora direto para a atividade. Número 1. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro.
O que se quer é captar o seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise da afirmação culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve considerar que elas, letra C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 2. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 93/94 de 1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas. A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é o resultado do processo de letra B, mobilização do movimento negro. A alteração da lei e, consequentemente, do currículo escolar mínimo só mudou, passando a ensinar a cultura africana e afro-brasileira nas escolas, graças a muitos esforços e lutas do movimento negro. 3. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, entre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na letra D, proibição permanente da exploração da natureza. 4. A questão colocada em debate pela charge é, aí nós damos uma olhadinha, né, em cima, o pessoal, os operários olhando ali para a construção e dizendo, é a construção civil. Embaixo, no trechinho de baixo, tá, é a destruição, você viu? Vê aí eu jogando vários lixos aí no ambiente e tal, e ainda tá lá, caçamba, enfim. Então vamos lá, o que essa questão traz para nós? A resposta correta é a letra E, o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Número 5. Na imagem, o autor procura apresentar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era de letra E, embranquecimento da população. Na teoria, o embranquecimento da população era defendido que indivíduos negros se casassem ou tivessem filhos com indivíduos de outras etnias para que houvesse uma miscigenação e o número de negros fosse diminuindo com o passar do tempo. Na imagem colocada na questão é observado este fenômeno. Então você pode ver aqui uma mãe, ela é morena, né? Não é negra igual provavelmente a mãe dela, e o marido dela é branco e o filho nasceu branco. E a mãe da moça aqui agradecendo a Deus porque o menino nasceu branco. Então é isso, meus queridos. Eu não sei como ficará aí esse PET avaliativo, mas qualquer novidade que tiver, estarei aqui para contar para vocês, tá bom? E por enquanto é só isso. Fiquem com Deus, boas festas, até a próxima!